O Salvação disse ao tirado: Quando você for, para voltar a sitiado, veja todas as maravilhas que coloquei na sua mão. Faça elas diante do Casagrande. Aqui, esse vai ser um dos últimos capítulos que eu coloco o artigo antes do tetragrama, que é aquela palavrona grande, Senhor, que eu traduzo como salvação, assim como eu traduzo Jesus no Novo Testamento. E por que eu vou fazer isso? Porque um dos motivos é porque ela se encaixa de uma forma muito solene quando você tira o artigo, porque você está falando dele e também do que ele faz. Então tem muitos versículos que eles se encaixam de uma forma muito boa. E como vai estar em maiúsculo, como fazemos com nomes, vai ser possível saber que estou me referindo ao tetragrama, que é aquela palavrona grande Senhor, que eu chamo de salvação, por conta dos pictogramas. Mas também porque ontem, quando eu estava fazendo isso tudo, eu senti um calorzinho no coração de que eu tinha que fazer isso. E daí eu fiquei pensando, pô, né, mas de fato é a forma mais correta. Então aqui, Êxodo 2, talvez em Êxodo 3 ainda tenha artigo antes do nome tetragrama Senhor Salvação. Depois não vai ter mais, até eu voltar e começar o livro de novo e fazer isso. Então, mais adiante, nós vamos ver como essa palavra, usar o nome dele, a fama dele, que é a fama de salvação, se encaixa de uma forma muito solene quando se tira o artigo da frase. O salvação disse ao tirado: Quando você for para voltar a sitiado, veja todas as maravilhas. Aqui tem muitos lugares que vai estar como milagres, maravilhas. Anteriormente, no episódio anterior, eu falei que seria feitos impossíveis, e aquela é uma palavra diferente. Essa palavra maravilha, a base dela é a palavra brilhar. Então eu vou manter por enquanto maravilha, mesmo sabendo que não é necessariamente coisas que são boas assim. Eu acho que maravilhas dá para escapar por conta do que está escrito lá, da base da palavra ser a palavra brilho. Mas essa aqui eu vou analisar mais a fundo e ela provavelmente vai ter uma alteração ao decorrer do bom livro. Veja todas as maravilhas que eu coloquei na sua mão. Então aqui vamos lembrar, né? Vamos ao Novo Testamento. Eu traduzo Cristo como mão. Então, quando a gente encaixa Cristo onde está a mão, ou encaixa a mão onde está o Cristo, nós vamos ver que a frase ela tem um sentido ampliado. Né? Então, aqui veja as maravilhas que coloquei na sua mão. No Novo Testamento, maravilhas são colocadas no mão, que é o Cristo. Faça elas diante do Casagrande. Mas eu vou apertar o coração dele e ele não vai enviar o povo. Você vai dizer ao Casagrande: Assim disse o Salvação. O meu filho, meu primogênito, é o persistiu com o grande pastor. Aí aqui, ó, eu vou apertar o coração dele e ele não vai enviar o povo. Dá-se a entender, dependendo de como se lê e como se traduz, de que o Salvação ele é culpado diante das decisões que o Casagrande, que é Faraó, toma. Mas não, a pessoa ela vai endurecendo, ela vai deixando o coração dela duro e ela porque ele não poderia fazer isso se a pessoa já antes não tivesse endurecido o coração dela. Porque senão a culpa cairia nele e não na pessoa. Então a pessoa que se permitiu que isso acontecesse. Assim disse salvação: O meu filho, meu primogênito, é o persistiu com o grande pastor. Eu digo a você: envie meu filho para que ele me sirva. E se você recusar enviar ele, veja, eu vou matar o seu filho, o seu primogênito. Aconteceu no caminho, na pousada, que o salvação trombou com ele e buscou ele fazer ele ter fim. Tá. Trombou com quem? Trombou com o tirado, que é Moisés. Então,
esse trombou é muito no encontrou por acaso, mas nas palavrinhas lá nos símbolos tem algo que dá a entender que é geralmente que eu coloquei trombor aqui, mas se eu não me engano, no capítulo seguinte está como esbarrou, tá? Então aqui no 4 ainda vai estar como trombou, mas mais adiante vai estar como esbarrou, porque foi mais analisado. E quando eu voltar, esse aqui vai ser esbarrou. Ou outra coisa mais específica, fez ele ter fim. Então a passarinho pegou uma pedra afiada, cortou a pele da ponta do filho dela. A pele da ponta seria a pele do órgão genital masculino, e fez tocar nos pés dele. E disse: Porque você é um genro de sangues para mim. Então ele o largou. Então, por exemplo, o mão tinha pego ele, né? E ela disse: genro de sangues, por causa do corte da circuncisão. Então aqui nós temos um exemplo. Obviamente, ele sabia do rito da circuncisão, porque nós vemos vários outros aspectos. E se ele não soubesse, o salvação não faria isso dessa forma com ele, tá? De chegar a ponto de pena de morte. Tipo, nunca ouviu falar de circuncisão. Isso não teria se decorrido dessa forma. Como você sabe, por conta de como funciona o roteiro, o discurso bíblico. É por essa que é a importância ter o bom livro todo, ter uma noção do livro todo quando vai se explicar uma coisa dessas. Porque para chegar ao ponto da morte é porque tinha que ter estabelecido uma questão de rebeldia nessa época. Então, e essa história aqui é importante por um elemento também, que, por exemplo, nós vimos que essa mulher, ela não fazia parte daquele povo que era de Israel, que tinham esse costume da circuncisão. Então, muito provavelmente, ele não circuncidou ele, fez a circuncisão no filho dele, porque ela não deixava, por causa de embate de casal. E E por que que é importante citar isso? Porque mais adiante nós vamos ver que o Salvação fala para eles não se misturarem com outros povos. Porque e eu falei isso aqui já algumas vezes antes, quando você mistura costumes, você já não sabe mais de qual costume vem a sua bênção, o derramar de bondade sobre a sua vida. Então, por exemplo, aqui, ele seguir o costume dela quase custou a vida dele. E mais adiante nós vamos ver que eles tomam decisões de seguir costumes de outros povos e, de fato, custa-se a vida dessas pessoas. Porque senão você não sabe. A bênção está vindo porque nós fazemos a vontade da salvação ou porque nós fazemos a vontade dos costumes do povo da terra. É por isso que esse é o assunto principal quando se diz que eles não poderiam misturar entre povos, para não misturar os costumes. E mais adiante no Novo Testamento se diz: ou você serve Deus, né, o Salvador, ou você não serve, ou você serve. Eu esqueci o nome. Esqueci o nome. Mas é o inimigo. Então, então é por isso. Então, vou servir todo mundo para cobrir todas as bases. Não é assim que funciona. Ou um ou outro. Justamente também por conta da intimidade, né? Na nossa vida, quando você tem alguém, você não tem intimidade com, assim, aquela intimidade de relação homem e mulher. O correto é você ter um por um. Então, da mesma forma que você escolhe um dessa questão de Salvador e salvação, ou você escolhe o outro. O salvação disse ao grande monte. Grande monte é Arão. Vai encontrar o tirado no sertão. Ele foi, trombou com ele na montanha do Salvador e beijou ele. Esse beijou, eu ainda acho que isso aqui é
abraçou, mas tem um outro verbo que é usado para abraçar, que dá a entender que é mais abraçar. E por que que eu acho que é abraçar e não beijar? Por conta de tem a ver com a com o encaixe. E quando a gente beija, a gente não necessariamente encaixa, só se ele abraçou e beijou. Mas dá-se a entender que o foco é o encaixe naquela palavrinha, naqueles. Mas por conta de não ter a certeza, eu mantive beijou. O tirado contou ao grande monte todas as falas da salvação que o tinha enviado e todos os sinais que ele tinha ordenado. Aqui também é importante, a palavra sinal, ela é o Aleph e o Tav, né? O Alfa e o Ômega. E o Cristo fala, eu sou o Aleph e o Tav. Então é todo um encaixe que, quando ele está na cruz, ele é o Aleph e o Tav, ele ao mesmo tempo, todo mundo olhando, ele é sinal, porque ele é a mistura daquelas duas letras do próprio alfabeto hebraico antigo, não o recente, que se é usado hoje, mas um que eles deixaram de usar quando foram à Babilônia, que é muito antes da vinda do Cristo. O tirado e o grande monte foram e ajuntaram todos os velhos dos filhos do Persistiu com o grande pastor. Lembrando aqui também que em vários lugares está como anciãos para tratar com uma questão de respeito, só que aí nós entramos todo numa questão de um ancião dá-se a entender que é uma pessoa com mais sabedoria ou coisa assim, porque essa é a forma que se vê, mas é simplesmente uma pessoa mais velha. E pessoas velhas, a gente, idosas talvez, nós vemos no dia a dia. Então é simplesmente os idosos que são tidos naquela época e nessa época de hoje como pessoas que, por terem mais tempo de vida, têm uma noção maior das coisas. Às vezes. O grande monte falou todas as falas que o Salvação tinha falado ao tirado, e fez os sinais aos olhos do povo. Então o povo confiou. Lembrar aqui também que a palavra confiar, ela é uma das hipóteses da origem da palavra amém. Amém, da forma que ela é pronunciada no grego, fica parecendo que significa de fato. E da forma que ela é pronunciada no hebraico, fica parecendo confiar. Então, de fato e confiar, dá uma questão de verdade por trás, né? Mas essa pronúncia dessa palavra que é bem próximo da palavra que se fala amém pelos templos do mundo. E quando eles ouviram que o Salvação tinha considerado os filhos do Persistiu com o grande pastor, e que tinha visto a aflição deles, eles baixaram a cabeça e se curvaram. Em Êxodo 5. Então depois o tirado e o grande monte chegaram e disseram ao Casagrande: Assim disse o Salvação, Salvador do persistiu com o grande pastor. Envie meu povo para que eles façam uma festa para mim no sertão. Eu achei que isso aqui ficou muito legal, porque da outra forma, nas outras traduções, isso aqui tá uma coisa muito oficial, assim. Celebre uma festa no deserto, né? Fica uma coisa muito. Mano, faz uma festa no sertão, né? Assim, a simplicidade, primeiro que de fato é um sertão, pela forma que esse tipo de lugar é descrito. Então, celebrar-me uma festa. Primeiro que aqui não tem celebrar, é fazer, é o verbo fazer. Que celebre, celebre. Não sei por que em todos está celebre, que absurdo. É simplesmente fazer, tá? Fazer uma festa no sertão. Então, celebre uma festa para mim no deserto, fica muito, nossa, que, né? Você coloca no literal, você faz o façam, que de fato é a palavra fazer, é o verbo fazer. E lá de fato é sertão, porque é lugar onde os bichos pastam. E na nossa, no entendimento nosso, do brasileiro comum, não se pasta em deserto. No sertão até tudo bem, é um lugar seco, mas ainda assim tem algum tipo de pasto. Então, olha que fica muito mais correto e também dá para sentir a simplicidade
do texto, a simplicidade do salvação. Faz uma festa para mim no sertão. O Casagrande disse: Quem é o salvação? Para que eu ouça a voz dele para enviar o persistiu com o grande pastor. Não conheço salvação, e também não vão enviar o persistiu com o grande pastor. Aí aqui nós temos novamente aquele elemento que eu falo, né? O conhecer, muitas vezes ele é usado numa questão de ter intimidade. Até que eu cito lá no fim dos dias, o Cristo fechando a porta e falando, apartai-vos de mim, não vos conheço, né? Que é mais no sentido de ter intimidade, que é aquilo que ele fala que ele e o Pai vão morar no seu coração. Então, o fato dele falar não conheço o salvação, ele faz essa ligação, não tem intimidade com o salvação. Então, aqui de fato, nós ligamos essa coisa toda. Eles disseram: o Salvador dos do além, além é Eber, tá? Então, o Salvador dos hebreus. E persistiu com o grande pastor é Israel. O Salvador dos do além encontrou conosco. Vamos, por favor, caminho de 3 dias no sertão e sacrificar ao salvação, nosso Salvador, para que ele não nos atinja com condenação ou com a lâmina. Essa palavra condenação, em muitos lugares, ela vai estar como praga. Vou confirmar aqui para nós. Eu acho que vai estar como praga. É, praga, pestilência, pragas, pragas e pestes. Aqui tem pragas e pestes. A raiz dessa palavra é o verbo falar, é fala. É a mesma palavra que, quer ver, ó? Cadê o falar? Aqui eu não tô achando um falar. Mas é simplesmente a palavra falar. Quando tiver aqui, ó, embaixo, falaram ao povo. É simplesmente a base é isso aqui. Então, o que que é condenação? É quando você tem uma consequência diante de uma fala. Alguém te condena e depois aquilo decorre. E nós vemos que, então, por questão de ser essa base, eu achei melhor condenação. Enfim, eu ia dar uma viajada aí, mas deixa pra lá. E lâmina. Espada é complicado. Por quê? Porque literalmente é lâmina. Eu acho que colocaram espada meio que pra. Porque talvez mais pessoas teriam noção, é uma coisa mais simples. Não sei o que passou na cabeça da galera pra colocar espada. Mas tem lugares que isso aqui dá a se entender que de fato é uma lâmina. Então o que acontece? Não é necessariamente uma espada. Às vezes é usado como faca ou simplesmente lâmina. Então é complicado usar espada porque a noção que nós temos é diferente. E esse não é o uso dessa palavra por todo o livro. O rei dessitiado disse a eles: Por quê, tirado de grande monte, vocês soltam o povo do trabalho deles? Vão para os seus fardos. E o Casagrande disse: Vejam, o povo da terra agora é muito, e vocês fazem eles pararem os fardos deles. Esse aqui, esse 4, eu vou confirmar para vermos se. É, fazer o trabalho. É, dos feitos deles. Você solta o povo do que eles fazem. Aqui, na verdade, não é nem trabalho, é do que eles fazem. Por enquanto, deixar assim. É, eu vi porque. Tá, ok. O Casagrande ordenou naquele dia aos opressores entre o povo e aos escreventes dele. Tá. Nas demais, essa palavra opressores é nítido, é bem aquilo e faz sentido, porque eu já comentei que sitiado é algo cercado e também oprimido. Então, isso aqui se encaixa muito bem. Então, aos opressores entre o povo e aos escreventes dele. Em outros lugares vai estar oficiais. E por que oficiais? Responsáveis, capatazes, enfim.
Oficiais aqui e capataz aqui, tá. A raiz da palavra é escrever, tá. Então eu falei assim: "Poxa, o que que". Então, um oficial que escreve é o quê? Na nossa sociedade, no Brasil de hoje, alguém que tem algum tipo de ofício e a principal responsabilidade é escrever é um escrevente. Então, poderia colocar um oficial? Poderia, mas aí a gente perde o aspecto de que são pessoas que escrevem, que é através de escrita. Então, eu não quis perder. Então, por conta da profissão escrevente existir, escrevente. E aqui, esse entre é interessante, porque eles ficavam entre o povo. Eu ainda acho que era uma turma que fazia parte do povo, porque mais adiante nós vamos ver a forma que é falado dessas pessoas. Então eu acho que alguns simplesmente faziam parte deles. Vocês não vão mais dar palha para o povo fazer os tijolos brancos, como ontem e antes de ontem. Eles que vão e juntem palha para eles. E a quantia de tijolos brancos que eles faziam ontem e antes de ontem, coloquem sobre eles. Não diminuam nada deles, porque eles estão largados. Por isso eles clamam, dizendo: Vamos sacrificar ao nosso Salvador. Que o serviço pese sobre os homens e que eles façam, e não atentem para as falas de engano. Tá, tijolos brancos. Nos demais lugares está usado tijolos. Está simplesmente tijolos. Mas a raiz da palavra é a palavra branco, é a cor branca. O nome, por exemplo, é a mesma raiz da palavra do nome do pai da Raquel, da ovelha, que é Labão, que é branco. A raiz da palavra é a mesma, ela só tem uma letrinha a mais que dá-se a entender que é tijolo. E por que eu fiz questão de pôr branco? Faria mais sentido o povo fazer os brancos do que os tijolos. Analisando a raiz da palavra, faria mais sentido se as traduções tradicionais tivessem colocado palha para o povo fazer os brancos. E daí a pessoa, os brancos? Que brancos? Tijolos. Então, o foco disso aqui não é nem tijolo, o foco disso aqui é branco. E eu acho isso muito interessante porque no Muro das Lamentações, hoje em Jerusalém, aquilo são tijolos brancos. Não são os mesmos tijolos brancos, mas eu acho interessante que eles têm toda uma reverência diante de tijolos brancos, sendo que a escravidão deles foi em cima de tijolos brancos. E antes de alguém dizer que aquilo lá era uma das paredes do templo, eu não sei se eu confio nessa história. Porque o Cristo disse que não ia sobrar. Quando ele apontou ao templo, ele falou que não ia sobrar pedra sobre pedra. Agora, talvez tiraram uma parte lá e agora vão tirar outra, ou de fato não é a mesma parede. Eu acho que não é a mesma parede. Porque eles estão largados, que o serviço. Tá. E ao meu ver, essa questão de tijolos brancos, eles tinham que estar lendo. E eu realmente acho que já existia algum tipo de lei, algum tipo de escrita, algum tipo de fala para eles buscarem salvação. E é por isso que essa forma chegou isso aqui. Porque tijolo branco é algo que será construído como uma parede. E dá para ver também que muitas vezes a palavra ela é usada com o sentido da parede. E eu percebi isso muito quando eu comecei a estudar dessa forma. Quando você analisa palavra por palavra, dessa forma, raiz, é meio que você está por dentro da parede. E quando você lê ela de uma forma mais mascarada, é como se você estivesse por fora da parede. Então, tem uma coisa por trás desse tijolo branco que tem a ver com as palavras da palavra, ao meu ver. Ao meu ver, esse foi a punição deles, porque eles tinham que estar atento, fazendo e comendo, ruminando a palavra. Porque o simbolismo disso é muito forte para não ser isso. Eu posso estar enganado, mas essa é a ligação que eu faço disso. Essa coisa toda de tijolo e muro e parede. Os opressores entre o povo e os escreventes dele saíram e falaram ao povo, dizendo: Assim disse o Casagrande: Eu não vou dar palha para vocês. Vão vocês, peguem palha para vocês de onde encontrarem,
porque não vai ser diminuído nada do serviço de vocês. E palha já é a coisa pronta para eles fazerem o tijolo. E aqui, ó, nós vamos ver que, ó, então o povo se espalhou em toda a terra desse sitiado para juntar talos no lugar de palha. Talo já é uma forma mais crua do que a palha que está mais pronta. É basicamente o que eu faço aqui. Eu pego os talinhos, eu tento fazer eles em palha e depois em tijolos brancos, para deixar a coisa correta e limpinha e formosa. Então aqui é interessante, ó, por exemplo, espalhou. O espalhar de semente também, uma coisa que vem em mente dessa questão, porque as pessoas foram espalhadas depois por conta da palavra. Mas essa é a ligação que eu faço disso. Eu acho que talvez até a palavra, a questão, a fé já estava meio corrompida deles, por isso que eles chegaram a ponto de tamanha escravidão. E a escravidão era justamente o que é simbólico de ler a palavra de uma forma onde ela está concreta e boa. E os opressores pressionavam, dizendo: terminem os trabalhos de vocês, o que for falado do dia, naquele dia. Como quando tinha palha. Então eles eram cobrados do dia, mesmo que eles não tinham a palha. Então agora eles tinham que juntar o talo e fazer a palha. E não estavam dando conta. Então eles bateram nos escreventes dos filhos do persistiu com o grande pastor. Então é aqui que está, ó. Se eles bateram nos escreventes, muito provavelmente os escreventes faziam parte do povo. Então é por isso que eu falo que talvez esses opressores e esses escreventes, eles faziam parte, né? Porque senão por que eles iam apanhar? Então bateram nos escreventes dos filhos do persistiu com o grande pastor, que os opressores do Casa Grande tinham colocado sobre eles, dizendo: por que vocês não terminaram a regra de vocês de fazer tijolos brancos, como ontem e antes de ontem, tanto ontem quanto hoje? A regra é assim, né? Em muitos lugares, como vai estar nas traduções tradicionais isso aqui? Tarefa. Mas é a mesma palavra usada para a regra, por exemplo, quando um rei faz uma regra, quando um rei faz uma lei. Então, e ela é muito mais usada, essa palavra aqui, específica, ela é muito mais usada ao decorrer do livro como uma questão de regra. Então, era uma regra que eles tinham que fazer aqueles tijolos brancos, era um decreto. E não apenas uma tarefa. Ah, é uma tarefa. Não. Porque isso aqui é usado, por exemplo, quando nós vamos ver sobre Esther e os decretos do rei, o decreto aquela coisa toda, aquilo é se usado essa questão, essa palavra regra. Então, o rei não decreta uma tarefa, o rei decreta uma regra, uma lei, um decreto. Mas o meio termo dessa palavra, em vários lugares que ela se encaixa, é simplesmente regra. Então os escreventes dos filhos do persistiu com o grande pastor chegaram e clamaram ao Casa Grande, dizendo: por que você faz assim com seus escravos? Palha não é dada aos seus escravos. E nos dizem: façam tijolos brancos. E veja, seus escravos são batidos, mas o erro é do seu povo. Não tá vendo? Então, esses escreventes, pelo menos, eles faziam parte de Israel, do persistiu com o grande pastor.